vamos acelerar aqui o processo. Já estamos gravando aqui a aula. Luquinhas chegou agora. Bom dia, Luquinhas. Espero que esteja tudo bem aí do outro lado, né? Então, nós estamos falando em leis de Newton, até as aulas passadas. Bom dia, Luquinhas. Pega o caderninho de física, Luquinhas, para a gente pegar aí o assunto. Então, nós estamos em leis de Newton, e nas leis de Newton, nós já começamos a ver algumas situações bem específicas. Então, olhem aí nas anotações de vocês. Espero que tenham anotações, pelo amor de Deus. Chegando aí no final do ano, estou me surpreendendo muito com os alunos. Então, nós vimos, né, situações de um bloquinho, nós já estamos nos bloquinhos, sobre mesa. Sobre a mesa. E aí eu falei para vocês que nessas situações existiam duas forças. Uma força é a força peso, na vertical para baixo, reação do peso no centro da Terra. Eu vivo repetindo isso daqui, mas tem aluno que não lembra. Reação do peso lá na Terra. Ação e reação nunca estão no mesmo corpo, tá? Então, peso é calculado como massa vezes aceleração da gravidade. É uma força de campo. Como o bloquinho está em cima da mesa, existe uma força de contato com a mesa. Essa força de contato com a mesa é chamada de força normal. Tá? As forças de contato, elas vão recebendo nomes diferentes. Elas vão recebendo nome de normal, tração, força elástica, assim por diante. Eu acho que eu usei para vocês Fn como força normal. Dá para usar só N se vocês quiserem. Reação da força normal está lá na mesa. Ação e reação nunca estão no mesmo corpo, tá? Então, a mesa empurra o bloquinho para cima, o bloquinho empurra a mesa para baixo, tá? Nessa situação que o bloquinho estava parado, obrigada, Ícaro. Nessa situação que o bloquinho estava parado, o que eu sei nessa situação? Eu sei que em módulo, a força normal é igual à força peso, porque ele não tem movimento na vertical, que seria o eixo Y. Nem sempre a normal... Opa, cachorrinho latindo aqui. Chega, vem pra cá. Nem sempre a normal é igual ao peso. E aí, na aula passada, eu falei para vocês de algumas situações onde a força normal não era igual à força peso. Que situações eram essas que a força normal não era igual à força peso, que eu falei na aula passada, tá? Então, na aula passada, eu falei de uma situação que era a situação de corpos em elevadores. Então, dentro da cabine de um elevador, eu coloquei na aula passada uma balança. E por que eu coloquei uma balança? Eu coloquei uma balança exatamente para mostrar que a balança não lê o peso, a balança não lê a massa. O que uma balança lê? A balança, ela lê uma tal de força normal. É isso que a balança marca, tá? Não marca peso, não marca massa. O peso não muda, a não ser que eu mude a massa, ou a não ser que eu mude o local onde está o corpo. O planeta, isso é, saia da Terra, vá para a Lua, assim por diante. A leitura da balança vai mudar. Se eu estiver dentro de um elevador, ela pode marcar mais ou ela pode marcar menos. E aí, na situação de elevadores, eu falei na aula passada que se o elevador está parado, ou se o elevador está em movimento retilíneo uniforme, apenas nessas situações, a leitura da balança, que é a força normal, em módulo era igual à força peso. Só nessa situação.
tá? Eu lembro que eu coloquei uma pessoinha aqui em cima da balança e fiquei analisando as forças nessa pessoazinha que estava aqui. E aí nós vimos algumas situações de elevadores em movimento. Começamos com o elevador no movimento para cima, velocidade para cima. Aumentando essa velocidade, isso é, com uma aceleração também para cima. E aí eu comentei com vocês que se a aceleração era para cima, isso significava para nós algo importante, que a força resultante estava para cima também. No homenzinho, tinham duas forças. O peso na vertical para baixo, e o peso nunca muda, tá? O peso é sempre M vezes G. O que muda é o tamanho da força normal. Se a força resultante está para cima, porque a aceleração está para cima, a força normal tem que ser maior do que o peso. Falei isso na aula passada. Para a resultante estar para cima, a força que aponta para cima tem que ser maior do que a que aponta para baixo. Então, nesse caso, a força normal é maior do que o peso. E aí eu faço uma tal de força resultante igual a massa vezes aceleração. Como eu tenho duas forças, uma para cima e uma para baixo, eu vou fazer força normal menos peso igual a massa vezes aceleração. O peso não muda, porque o peso é m vezes g. O que muda é a aceleração do elevador. Força normal é igual a massa vezes aceleração, mais mg. Passei o mg negativo para o outro lado positivo. Poderia colocar a massa em evidência, ficava com A mais G. Isso aqui também é chamado de aceleração aparente. E a força normal também é conhecida como força aparente. Isso eu não lembro se eu falei na aula passada, tá? Mas eu lembro que eu falei que aconteciam situações que se repetiam. Elevador subindo acelerado era o mesmo que elevador descendo retardado. Isso era igualzinho, tá? Por que que era igualzinho? Porque no caso do elevador descer retardado, pensa lá na cabine. Tá lá a cabine, tá lá a pessoa em cima da balança. Então, o movimento do elevador é para baixo, porque ele está descendo. O elevador desce. Velocidade para baixo. Porém, se é retardado, a aceleração é para cima. Velocidade para baixo, aceleração para cima. E se a aceleração está para cima, a força resultante também está para cima. Portanto, a força que aponta para cima, que é a normal, tem que ser maior do que aponta para baixo. Falei do caso do elevador subindo acelerado, descendo retardado. Falei também do caso do subindo retardado e descendo acelerado, que também era a mesma coisa. Bom? Não vou repetir, mas eu falei isso na aula passada. Senão eu fico só repetindo, repetindo, e hoje é uma aula só. E elevadores vai uma aula só para a gente falar do assunto. Vejam no caderno de vocês. Então, quem não entendeu o elevador, volta lá na aula gravada, assiste de novo, tá? Falei para vocês também de corpinhos que estavam na mesa. Olha aí nas anotações. Na situação que eu tenho o peso na vertical para baixo, ó, tô pondo o peso dentro do corpo, tá bom?
O peso pertence ao corpo. Força normal para cima. E esse bloquinho era puxado por uma força F. Não começamos bloquinho? Então, estou começando agora. Mas eu acho que eu comecei bloquinho sim, viu? Eu acho que eu comecei sim. João, puxado por uma força F. Nessa situação que eu tenho um bloquinho só, puxado por uma força F, ele está se movimentando em uma única direção, que é na horizontal. Ele não está caindo e ele não está subindo, tá? Então, eu tenho só um sentido para o movimento. Reação do peso, nunca esqueçam disso. Reação do peso está no centro da Terra. Reação da normal está na superfície. Eu estou em leis de Newton, Ícaro. O assunto da minha aula é leis de Newton, tá? Eu não vou sair de leis de Newton agora, tá bom? Tudo isso aqui é força, lei de Newton. Então, força normal, reação está na mesa, força-peso está no centro da Terra. Como esse bloquinho não tem nada anulando a força F, ele vai se movimentar. Então, eu vou usar aqui, ó, força resultante igual a massa vezes aceleração, tá? Se eu disser para vocês que esse bloquinho tem uma massa de 5 quilogramas e eu estou puxando ele com uma força de 100 newtons, vocês conseguem saber aí qual é a aceleração desse bloquinho, tá? O peso e a normal, eles não entram nessa minha expressão aqui para força resultante. Por que que ele não entra? Porque essa força resultante é o que está produzindo a aceleração, ó. O peso e a normal não estão acelerando esse bloquinho na horizontal. O peso e a normal são forças que estão na vertical. E na vertical, esse corpo está parado. Ele não tem movimento na vertical. Então, quem é a força resultante para mim nesse caso? A força resultante nesse caso é esse F que vale 100. Qual que é a massa do corpo? A massa do corpo é 5. Com isso, eu descubro a aceleração do bloquinho. Então, eu vou fazer o quê? 100 dividido por 5. E 100 dividido por 5 vai me dar 20. 20 metros por segundo ao quadrado. Ah, faz diferença se é um bloquinho? Faz diferença se é uma bolinha? Faz diferença se é um triângulozinho? Pergunto a vocês, faz alguma diferença ao invés de bloquinho eu desenhar alguma outra coisa aí? De massa 5 quilos? Faria alguma diferença? Sim ou não? Não, isso aí. Ó, sem atrito, tá? Sabe o que é sem atrito? Essa superfície aqui é lisa. Eu passei um simulador para vocês, onde eu falava de atrito. Então, aqui a minha superfície é bem lisa, ela escorrega. Bom, vamos supor agora uma outra situação, tá? Copia isso aí, tira print do que eu coloquei aqui, ó. Era um bloquinho só em cima da mesa. Tira um print. Copia. Vou continuar com uma força só, por enquanto, em um bloquinho só, tá? Não precisa ser um bloquinho, gente. Pode ser qualquer coisa. Tem uma superfície lisa.
tá? Todos os casos sem atrito. Aqui eu vou desenhar uma bolinha, tá? Essa bolinha aí, eu vou dizer que ela tem massa 8 quilogramas, tá? Não tem atrito, não tem nada. Forças na bolinha. Força-peso. Aonde? Na vertical para baixo. Ela tem massa, então ela tem peso. Se eu quiser, eu calculo o peso. Como é que eu calculo o peso? Massa vezes aceleração da gravidade. Vamos calcular o peso da bolinha? Ó. É M vezes G. Quanto vale o M? 8. Quanto vale o G? 10. Portanto, o peso da bolinha é 80. 80 o quê? 80 newtons. E o peso da bolinha não muda. Ela pode entrar em movimento, que o peso dela não vai mudar. Reação do peso. Onde está a reação do peso? A reação do peso está lá no centro da Terra. Está lá a reação do peso. Quanto vale a reação do peso? A reação do peso também vale 80 newtons. Se o peso do bloquinho é 80, a reação do peso também vale 80, porque operação e reação têm mesma intensidade. Tá, mas a bolinha não está caindo. Por que a bolinha não está caindo? Porque a superfície está segurando ela. Então, a superfície está aplicando nessa bolinha uma força normal. Aí, ó, força normal. Fn. Força normal é uma força de contato. Não esqueçam disso. Onde está a reação da força normal? Está lá na superfície. Eu considero a superfície sempre uma mesa bem grande, tá? Então, a reação da normal está aqui. Não é um elevador, bloquinho tá parado, a bolinha está parada. Então, se a bolinha está parada, aqui, ó, não tem movimento na vertical, então, ó, não tem movimento na vertical. Se não tem movimento na vertical, é porque a força normal em módulo é igual ao peso. Tá? Não tem movimento aí na vertical. Agora, ao invés de uma força, eu vou dizer para vocês, olha, tem uma pessoa aplicando uma força para a direita com uma força F1 e uma outra empurrando com uma força F2. De tal forma que F1 vale 4 newtons, F2 vale 12 newtons. Eu quero saber a aceleração dessa bolinha. Como é que eu vou fazer para descobrir a aceleração dessa bolinha? Primeiro, se tem duas forças na horizontal empurrando ela para a direita, isso significa que o movimento dela é para a direita. Tanto faz se bolinha ou bloquinho, tá? Leis de Newton. Movimento para a direita. Quando eu digo leis de Newton, é porque eu estou olhando, ó, ação, reação. Onde está a ação? Está na bolinha. Onde está a reação? Está na Terra. Onde está a ação? Dá normal, está na bolinha. Onde está a reação? Está na mesa. Então, estou olhando sempre para ação e reação e estou calculando com a segunda lei de Newton a força resultante, tá? Então, aqui eu tenho duas forças fazendo ele entrar em movimento, ó. O F2 empurra para a direita, o F1 empurra para a direita. Então, ele não vai ficar parado. Então, na vertical, não tem movimento, mas na horizontal, ele tem movimento. Tá? E aí eu quero saber com que aceleração ele está se movimentando na horizontal. O que vocês vão fazer? Força resultante é massa vezes aceleração. Quando eu tenho duas forças para o mesmo lado, o que eu tenho que fazer para achar a força resultante? Eu tenho que somar. Então, eu vou fazer F1 mais F2 igual a massa vezes aceleração. Quem é o F1? Eu disse para vocês, ó, o F1 é 4
newtons. Então, no lugar do F1, eu vou pôr o 4. Quem é o F2? É o 12. Então, no lugar do F2, eu vou pôr 12. Quanto vale a massa do corpo? Eu disse que a massa do corpo era 8 newtons. Com isso, eu vou achar quem? A aceleração. 4 mais 12, 16. 16 igual a 8A, portanto, a aceleração vale 2. Se ele partiu do repouso, e eu souber quanto tempo ele está andando, eu acho a velocidade final dele, usando o voat. Se eu souber a distância que ele percorreu, eu também sei a velocidade dele, final, usando o Torricelli. Tá? Eu não estou abandonando as equaçõezinhas antigas que eu tenho, ok? Só que agora eu estou preocupada em olhar forças. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se esse probleminha falasse ainda para mim, olha, o objeto se deslocou uma distância de 20 metros, partiu do repouso. Quanto vale a velocidade final dele? Poderia perguntar, tá? Aí o que eu for fazer nessa situação? V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Eu quero a velocidade final, partiu do repouso, V0 é 0. Calculei a aceleração agora, ó, tá aqui no finalzinho da lousa, 2. Dei o deslocamento 20, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 20 dá 80. 0 ao quadrado é 0. Então, esse V seria a raiz quadrada de 80. Então, veja, ainda posso usar as equações antigas em um probleminha que envolve leis de Newton. Copiem essa lousinha aí também, senão vocês vão ficar perdidos depois. Copia a lousinha, tira a foto e passa para o caderno. Tenham sempre um caderno de física com vocês. Perdi o meu celular. Precisava tirar foto aqui, perdi o celular. Vou prosseguir, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma situação. Tô subindo aqui a lozinha. Com mais uma situação, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês falem, por favor. Manifestem. Se tá muito difícil, o que eu tô falando? Sim ou não? Tranquilo. Só o Cauê tá acordado. O Ícaro também, olha lá. Por enquanto, não. Ótimo, Cauê. Ótimo, Ícaro. Vamos por aqui um objeto estranho aqui, ó. Tá? Esse objeto estranho tem massa 7 quilogramas. Tá? Nesse objeto estranho, eu já sei que tem forças. Ó, só desenhei um objeto e disse que ele tem massa 7 quilogramas. Que forças que tem nele? Peso na vertical para baixo. Reação do peso lá no centro da Terra. Eu estou desenhando ação e reação o tempo todo, tá? Não esqueçam. Reação não está no mesmo corpo que a ação. O peso está lá no centro da Terra. Tá tranquilinho, né, Samuel? Isso aí. A mesa está segurando o bloquinho. É para estar tranquilo. A mesa segura o bloquinho aplicando uma força normal. Reação da força normal está lá na mesa. Ó, eu não estou usando essas informações de reação para fazer o exercício, tá? Eu só estou usando para mostrar para vocês que eu estou falando de leis de Newton. Ação e reação. Estão em corpos separados. Beleza? Se eu quiser calcular o peso desse corpo, eu calculo. Como é que eu calculo o peso dele? Massa vezes a aceleração da gravidade. Se a aceleração da gravidade vale 10, o peso desse corpo, portanto, vai ser 7 vezes 10. E 7 vezes 10 vai dar 70.
70 newtons. Ele não se movimenta na vertical. Então, na vertical, não tem movimento. Não está em elevador, né? Então, não tem movimento. Então, se não tem movimento na vertical, é porque o peso é igual à força normal. Se estivesse dentro de um elevador subindo, se estivesse dentro de um elevador descendo, aí eu ia ter que olhar, é acelerado, é retardado, aí o peso e o normal não iam ser iguais, ok? Mas agora eles são. Ele não se movimenta na vertical. Aí vem um fulaninho e aplica uma força nesse corpinho para a direita. Essa força eu vou chamar de F1 e vou falar assim, ó, esse F1, ele vale 10 newtons. Aí vem um outro fulaninho e puxa para a esquerda. Com uma força F2, que vale em módulo, né? Por aqui em parênteses. Vale em módulo, o F2. Deixa eu pôr um valor para o F1 aqui de novo. F1 é 10. E o meu F2 vai ser 80 newtons. Tô colocando valores tranquilos aí, só para fazer umas continhas e treinar com vocês, tá? Agora ele vai ter movimento. Para onde o movimento? Para a direita ou para a esquerda, pessoal? Ele vai se movimentar. Para onde? Direita ou esquerda? Esquerda. Muito bem, esquerda. Por quê? Porque o vetor é maior. O vetor F2 é maior. Então, ó, movimento é para a esquerda. Muito bom. Isso aqui é tranquilo, gente, pelo amor de Deus. Não vão criar pelo em ovo, tá? Movimento é para a esquerda. Mas esse movimento é um movimento na horizontal. Então, o que eu sei em relação à horizontal? Na horizontal é que a matéria é acumulativa, né? Na horizontal tem movimento. Se na horizontal tem movimento, isso significa que tem aceleração. Então, eu vou fazer o quê? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Só que agora eu tenho um vetor para cada lado. Se eu tenho um vetor para cada lado, eu tenho que fazer uma subtração. Do vetor maior, eu tenho que tirar o menor. Então, eu vou fazer F2 menos F1. Isso aqui é minha força resultante. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Quanto vale o F2? Está lá na figura. O F2 é 80. Menos. Quanto vale o F1? O F1 é 70. Opa, é 10, perdão. O F1 é 10. Quanto vale a massa? A massa é 7. Tá aqui, ó. Não confunda a massa com peso, hein? A massa é 7. Essa é 7. E a aceleração eu vou descobrir. 80 menos 10 dá 70. Dividido por 7 é a aceleração. Então, a aceleração vai dar 10. Agora, eu posso fazer outras perguntas também. Qual é a velocidade dele quando t é 5 segundos? Supondo que ele partiu do repouso, tá? Posso perguntar isso para vocês. Então, supondo que partiu do repouso, então, ó, supondo V0 igual a zero, quanto vale a velocidade se o tempo for 8 segundos? Vamos por aqui 8. Tá. Se eu quero achar velocidade, eu vou pensar em voate. V. A sorvetão é para achar a distância, tá, Cauê? Se eu quiser saber a distância que ele percorreu em 8 segundos, eu usaria sorvetão. Beleza? Mas eu perguntei velocidade, mas sorvetão é para distância. Poderia perguntar. V igual a V0 mais AT. Aqui, ó, é velocidade. Velocidade dele. V igual a V0 mais AT. Eu quero saber a velocidade. Eu disse que ele partiu do repouso. V0 é 0. Estou supondo isso, né? A aceleração eu acabei de calcular é 10. O T é 8. Então, a velocidade dele vai ser de
80 metros por segundo. Olha que bonitinho. Tá bom? Belezura? Copiem, tirem print. Vejam, eu estou juntando leis de Newton com as equaçõezinhas que a gente já usou, Voigt, Sorbetão, Torricelli, com os conceitos de vetores, operações vetoriais. Eu estou juntando tudo, gente. Eu estou sempre o tempo todo juntando tudo, tá? Eu explico alguma coisinha nova, leis de Newton, mas, ó, vou agregando àquilo que eu já sabia, tá? Sempre no sentido de agregar mais coisas. Vou pôr mais uma situação aqui para vocês. Mais uma situaçãozinha. Tá lá uma superfície. De novo, é liso, não tem atrito, tá? Mais para frente eu vou colocando situações com atrito. Agora eu vou botar bloquinho de novo, ó. Não faz diferença se é bloquinho, se é bolinha, tanto faz, tá? Aí eu digo para vocês, a massa desse bichinho aqui, desse bloquinho, ela é 40 quilogramas, tá? Só que tem uma pessoa puxando para a direita com uma força F1, que vale 7 newtons. Tem uma outra pessoa ajudando, puxando para a direita, com uma força de 3 newtons. E tem um sujeitinho aqui, puxando para a esquerda, com uma força de 2 newtons. E eu posso perguntar para vocês qual é a aceleração desse bloquinho, tá? Tem peso? Tem peso. Tem normal? Sim, tem normal. Onde está o peso? O peso está na vertical para baixo. Reação do peso está onde? Na terra. Tem normal? Tem. Na vertical para cima. Onde está a reação da normal? Na mesa. Mas essas forcinhas que eu desenhei colorido agora, elas não interferem no movimento. Mas precisa desenhar? Precisa, tá? Para lembrar que elas estão aí. E depois eu vou pendurar bloquinhos, aí vocês vão ver, pendurou o bloquinho, o peso vai entrar no problema. Então vamos desenhando, que é para a gente acostumar e não esquecer que elas existem, tá bom? Eu não vou usar nem o peso e nem a normal, mas eu vou desenhar. Reação do peso no centro da Terra, reação da normal na mesa. Mas a Terra não está entrando no problema, a mesa não está entrando no problema. Então, agora eu estou parando de desenhar pelo menos as reações, ok? O corpo se movimenta para a direita ou para a esquerda? Para onde esse corpo vai se movimentar? Para direita. Para a direita. Mas tem 3 forças aí. Só que tem 2 para a direita e uma para a esquerda. E as 2 que estão para a direita são maiores, quando juntas, né? Do que a que está para a esquerda. Então, olha o sentido do movimento. Ok? O movimento está para a direita. O que eu vou fazer? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem seria a força resultante? A força resultante vai ser o F1 mais o F2, porque eles estão para o mesmo lado. Quando vetores estão para o mesmo lado, eu somo. Menos o F3. Por que menos o F3? Porque o F3 está no sentido contrário. Contrário a quem? Contrário do movimento. Contrário do F1, contrário do F2. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Quanto vale o F1? O F1 vale 7. Quanto vale o F2? O F2 vale 3. Quanto vale o F3? O F3 vale 2. E a massa? A massa é 40. E a aceleração? Eu não sei. 7 mais 3 dá 10. 10 menos 2 dá 8. 8 é igual a 40A. Cuidado com a matemática, hein? 8 dividido por 40 é a aceleração. É 8 sobre
40 e não 40 sobre 8. Não vão inverter as coisas, tá? Ah, Glaucia, mas dá para simplificar? Dá para simplificar. Dá para colocar como dividir, né? 8 por 40. Posso fazer isso? Pode. 0,0. 2 vezes 4, 8. Para 8 nada, dá 0,2. Ah, dá 0,2, ó. Quer deixar em fração? Deixa em fração. Mas simplifica a fração, tá? Se for deixar em fração, simplifica ela. Metros por segundo ao quadrado. Aí eu posso usar Torricelli? Posso usar sorvetão? Posso usar Voat? Claro que eu posso. Vai depender das outras informações aí do meu exercício. Vou pôr mais um caso para vocês. Tudo bem até aqui? Tranquilão? Joinha. Vou mais uma situação. Vocês têm aula com quem depois? Depois da minha aula, tem aula com quem, gente? A aula de vocês depois da minha? É aula gravada de que professor? Ah, do Mauro. Mauro Noda ou Mauro Júnior? O Júnior. Posso pegar 10 minutinhos da aula dele? Posso? Sim ou não? Ótimo. Então tá bom. Eu vou pôr duas situações assim, ó, inclinadinhas, que tá aparecendo na lista de vocês. Eu não sei se eu já fiz situação assim com vocês ou não, mas eu vou pegar essa situação aqui, inclinadinha. Olha que situação diferente, tá? Eu tô colocando a força F, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal, tá? Leis de Newton ainda. Vou dizer para vocês o seguinte, a massa desse bloquinho, ela é 80 quilogramas, tá? Vou pôr aqui uma tabelinha de seno e cosseno, porque a gente já viu tabelinha de seno e cosseno. De 30, 45 e 60, né? A gente já viu a tabelinha também. Vou precisar dela, vou deixar ela aqui no cantinho, ó. Bom? Só para a gente consultar. Deixa a tabelinha. Tem ângulo, eu preciso da tabelinha. Tá na minha tabela. Dei a massa como 80, dei um ângulo, e eu quero saber, nesse caso, sendo a força F, eu vou dar um valor aqui para a força F, tá? Vou pôr a força F igual a 100 newtons. Tá aqui, ó. F é 100, tá bom? Tem um valor para o F. Eu quero saber quanto vale a aceleração desse bloquinho, e eu quero saber quanto vale a força normal nesse bloquinho. São duas perguntas. A aceleração e a força normal, tá? Então, vamos pensar em todas as forças que estão atuando nesse bloquinho. Tem peso? Tem. Aonde? Na vertical para baixo. Tá aqui meu peso. Peso do corpo, do bloquinho. Sei calcular esse peso? Sei. Vou calcular ele aqui do ladinho direito, ó. Peso é massa vezes aceleração da gravidade. Quanto vale a massa? 80. A aceleração da gravidade? 10. Portanto, o peso vale 800 newtons. O peso não muda. Tem outra força aí, tem a normal. Na vertical, para cima. Agora, infelizmente, gente, a normal não é igual ao peso, tá? Por que que a normal aqui não é igual ao peso? Porque minha força F, que está aqui no meu desenho, ela não está na horizontal, ela está formando um ângulo.
que significa que eu vou pegar essa força F e eu vou decompor ela. O que é decompor mesmo? Eu vou pegar, na origem do meu vetor, eu vou colocar um eixo Y. Na origem do meu vetor, eu vou colocar um eixo X. Não precisa fazer isso o tempo todo, eu só estou fazendo para lembrar, tá? Não precisa desenhar o X e o Y. Eu vou lá na pontinha do meu vetor F e vou desenhar, encostando aqui no eixo X, uma componente do meu vetor que eu vou chamar de Fx. Lá da pontinha do meu vetor F, eu vou encostar no eixo Y e vou desenhar uma componente do meu vetor que eu vou chamar de Fy. Tá? Então, quando eu olho para o bloquinho, só para o bloquinho, eu tenho agora o peso na vertical para baixo, eu tenho a normal na vertical para cima, eu tenho a componente Fy na vertical para cima, e eu tenho a componente Fx para a direita. Vejam, eu não tenho mais o meu vetor F. Eu tenho componente Fy e componente Fx. Como eu calculo essas componentes? Vamos lembrar de trigonometria, tá? Triângulos, não ficou retângulo, deixa eu melhorar aqui meu triângulo. Vou lembrar lá em trigonometria. Não sei se o Maurão já deu trigonometria, mas eu já falei de triângulos para vocês. Estou relembrando. Primeiro bimestre. Aqui está o meu ângulo. Aqui está a hipotenusa. Aqui está o cateto oposto. Aqui está o cateto adjacente. E eu sei que seno é cateto oposto sobre cateto adjacente, sobre hipotenusa. Hipotenusa é seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Estou só lembrando. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá, mas o que isso tem a ver com o meu exercício aqui? Que era só um bloquinho, né? Onde está o meu triângulo? Vamos levar isso aqui para a física agora. Eu tinha a força F, aqui, ó. A minha força F aqui. O F, ele está no lugar de quem? Da hipotenusa. Agora, eu tenho na horizontal uma componente, que é a componente Fx. A componente Fx é o meu cateto adjacente. Na vertical, eu tenho a componente Fy, que é o tal do cateto oposto. E aqui tem um ângulo, né? Então, vamos pensar. Seno do ângulo é o cateto oposto, que é o Fy, sobre a hipotenusa, que é o F. O F está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, Fy é F seno do ângulo. Estou relembrando o assunto. Quem que é o cosseno? Cateto adjacente, Fx. Sobre a hipotenusa, que é o F. O F está dividindo, passa multiplicando. Então, Fx é F cosseno do ângulo.
Nós relembramos isso quando nós falamos em lançamento oblíquo, onde a velocidade formava um ângulo com o solo. E eu precisava decompor a velocidade em x e em y. Tá? Então, já sei, ó, relembrei assunto aqui, ó. Relembrei. Tá bom? Vamos voltar aqui para as nossas forças. Ele não se movimenta na vertical. Essa situação poderia dizer que era assim, ó. Tem uma criança, eu vou apagar isso aqui daqui a pouquinho, ó. Tem uma criança que ela tá aqui com uma cordinha puxando um carrinho, ó. É isso aqui, tá? Criança puxa o carrinho. O carrinho, ele não tá com movimento para cá, ok? Não tá com movimento na diagonal. Para onde é o movimento desse carrinho que a criança tá puxando com uma cordinha? O carrinho tá deslizando, ó. É isso aqui que tá acontecendo com o carrinho, certo? É essa situação que eu tô colocando. Só que ao invés de desenhar o menininho, eu desenhei apenas a força F aqui, ó. Como se ele estivesse puxando, e ao invés de um carrinho, um bloquinho. Então, vamos responder agora o problema. O que o problema me perguntava? Aceleração e força normal. Vamos olhar onde está a força normal primeiro. A força normal está na vertical. Não tem movimento na vertical, certo? Então, na vertical, não tem movimento. Mas na vertical eu tenho duas forças, para cima e uma para baixo. Se ele não se movimenta na vertical, isso significa que as duas forças que estão para cima, juntas, a força normal, mais a componente Fy, as duas juntas têm que ser igual ao peso? Sim ou não? Para ele não se movimentar. Sim ou não? Entendam o que está acontecendo, ó. Ele não tem movimento na vertical. Então, se ele não tem movimento na vertical, força resultante é zero. Poderia falar, ó, força resultante é zero na vertical, tá? Não tem movimento na vertical. Então, força resultante é zero. Tá? O que significa que as duas que estão para cima menos a que está para baixo é igual a zero. Eu quero Fn. Eu não sei Fn. Mas eu sei calcular Fy. Como é que eu calculo esse Fy aqui, ó? Meu Fy, ele é o F vezes o seno do ângulo. Tá aqui, ó. Fy. F seno do ângulo. O peso eu já calculei. Lembra que eu já calculei o peso? Tá aqui, ó. Quanto vale o peso? O peso vale 800, tá? Ou se quiser, coloca aqui, M vezes G. Tanto faz. Eu vou manter peso por enquanto, tá? Só vou trocar agora as letrinhas. Eu quero Fn. Aí eu vou olhar na figura. Quanto vale o F? O F na figura. Esse F aqui, ó. Na figura, ele vale 100. E o seno é o seno de 30. Eu vou olhar na tabela. Vai lá na tabela e busca o seno de 30. Ó. O seno de 30 é meio. O peso, como eu calculei, ele é 800. A força normal mais 100 vezes meio dá 50. Isso é igual a 800. Portanto, a força normal vai dar 750 newtons. Veja se dá mesmo, ó. Normal para cima, vou conferir aqui, ó. Normal para cima, 750. A componente Fy sozinha é 50, ó. 750 com 50 dá 800. 800 para cima, o peso é 800. 800 para cima, 800 para baixo. Ele não se movimenta na vertical. Agora eu vou olhar
o que acontece na horizontal, tá bom? Vou subir a minha luzinha. Daqui a pouquinho eu deixo ela de novo. Vamos olhar na horizontal. O que está acontecendo? Na horizontal, tem movimento. Por que eu sei que na horizontal tem movimento? Quantas forças tem na horizontal? Olha a figura. Na horizontal só tem um FX. Não tem nada para a esquerda. Então, não tem nada que anularia ele, tá? Então, se tem movimento na horizontal, o que eu vou fazer? Força resultante é massa vezes aceleração. Mas quem é a força resultante para mim aqui? É a componente Fx. Se quiser, calcula Fx e Fy separado, não tem problema nenhum, tá? Faz a continha ali num canto para usar depois na resolução. Como é que eu calculo Fx? Tem uma formulinha para calcular Fx, ó. Tá aqui minha formulinha. Opa, peguei, era marca-texto que eu queria. Vou pegar aqui o meu marca-texto. Ó o meu Fx. Ele é o F cosseno do ângulo, tá? Então, F cosseno do ângulo é igual a massa vezes a aceleração. Quanto vale o F? Volta lá na figura, ó. Vou subir a lousa. Olhei na figura. O F é 100. 100. O cosseno. Volta lá na figura e vê o ângulo. É 30. Massa, tá aqui, ó. Massa, 80. Ainda dá para ver, tá no lozinho. 80. A aceleração é o que eu quero. Então, 100. Professora, Oi. e se for um movimento sem aceleração? Para ser sem aceleração, eu teria que ter uma força contrária ao Fx, de mesmo valor do Fx. Que aí poderia estar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, como não tem atrito, qualquer forcinha que eu fizer vai tirar ele do lugar, tá bom? Então, aqui, se eu puxei e não tem nada no sentido oposto, vai ter aceleração. Tá certo? Nessa Eu situação que eu tava fiz aqui. pensando na situação e Oi? eu fiquei com dúvida, né? Porque eu pensei, pô, mas um carro que se mantém a 100 km por hora. Não, não estou pensando em carro, pelo amor de Deus. Não pensa no carro, é muito complexo. Não pensa no carro, tá? Fica Tá? pensando só no bloquinho na mesa, por favor. Porque o carro tem atrito com o chão, tem a força do motor, tem um monte de força. E é tudo na horizontal. Não tem nada inclinadinho, tá? Não se Tá. assemelha aos nossos exemplos daqui por enquanto, tá bom? Eu falei de carro, mas é um menininho puxando um carrinho, né? Mas sem atrito. Não é um carro de verdade. Ele tá puxando com uma cordinha, ó. Tá bom? E o carrinho faz isso aqui. É isso aqui que eu pensei. Tá? Porque nem sempre você puxa um objeto exatamente na horizontal. Tanto que eu não vou fazer isso agora, porque senão eu vou pegar muito da aula do Mauro. Na próxima aula, eu vou terminar esse ainda. Na próxima aula, eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou pôr a força F, ao invés de pôr para cima, eu vou pôr a força F para baixo. Às vezes você não vai empurrar uma mesa, e na hora de empurrar a mesa, você não apoia a sua mão sobre a mesa, meio que pressionando a mesa para baixo, e ao mesmo tempo empurrando ela. As pessoas não empurram exatamente uma mesa assim na horizontal. Tá? Às vezes você vai empurrar a mesa, e você faz isso aqui com a sua mão, ó. Você coloca a mão de tal forma que você tem uma forcinha para cá e uma para baixo. Não sei se você entendeu a situação. Você ficar em pé na mesa,
Põe a mão em cima da mesa e tenta empurrar a mesa. Você vai ver que você não está aplicando uma força exatamente na horizontal, tá? Que é o que está acontecendo que é o caso que eu estou pegando agora. Por enquanto, com a força para cima, puxou no carrinho. Eu Depois eu vou acho pegar. que. Eu acho que eu entendi. É aquela hora que meio que você não consegue empurrar, então você acaba usando seu próprio peso. É que na mesa ainda tem atrito, tá? Na mesa tem atrito com o chão. É uma situação perfeitamente lisa, tá? Então, ó, tô só trocando os valores aqui, o F por 100. O cosseno, pega lá na tabelinha, ó, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 80, a aceleração que eu quero. Posso tirar 2 zeros de cada lado, um zero de cada lado, né? Um zero daqui e um zero daqui. 10 dividido por 2 dá 5. Então, eu só simplifiquei. 5 raiz de 3 é igual a 8A. Simplifiquei o 10 com o 2. Opa, fiz um triângulo. 5 raiz de 3 sobre 8, portanto, é a aceleração. Aí eu estou sem calculadora, estou até sem o celular aqui, então eu vou deixar na forma de fração, tá? Vejam, é um exercício mais difícil, tá bom? Mais difícil que as situações anteriores. Por quê? Porque eu preciso lembrar de decomposição de vetores, tá? Então, quando tiver algum ângulo, vocês vão ter que decompor o vetor. E nessas situações que o F forma um ângulo anormal, não é igual ao peso, tá? Então, fiquem atentos a essas situações. Na lista de vocês, na lista de leis de Newton, não sei se vocês já começaram a lista ou não, mas na lista de leis de Newton, tem situações assim, dessas forcinhas inclinadas, tá? Eu vou diminuir, sair da luzinha aqui, ó, para pegar a chamada de vocês. Vocês estão vendo que eu estou compartilhando a tela ainda, né? Com vocês. Mas eu vou pegar a chamada pela lateral aqui, ó. Então, eu sei que do Andrei até a Giovana, quem está presente, aí eu estou indo da Giovana até. Agora é da Júlia, né? Até o Cauê, presente. Depois eu tenho do Léo até o Otávio. Depois eu tenho da Raeli até o Estênio, tá certo? Desculpa pegar aí 10 minutinhos da aula do Mauro, 12, na verdade, né? É que eu queria abordar essa situação com vocês. Então, se vocês pegarem a lista de vocês, lá no e-book, deixa eu pegar aqui a lista de vocês no e-book, vocês vão ver na lista, tem aqui no online, senão eu não vejo, que tem exercícios desse tipo. Vou dizer para vocês o que já dá para fazer nessa lista tranquilamente. Essa lista a gente está bem no comecinho. Quem quiser ir adiantando o assunto, tem aula gravada, tá? De tudo isso. Não exatamente do jeitinho que eu falei aqui, né? Mas, ó, o elevador está aqui, para quem precisar rever. A listinha de leis de Newton de vocês, que é essa. Lembrando, é do 188 ao 204 que é para fazer, tá? Dá para fazer o exercício 188 e o 189 dá para tentar fazer. Os outros eu ainda vou falar desses assuntos na semana que vem, tá? Essas cordinhas, os bloquinhos pendurados. Elevador, dá para fazer, ó, o 203 e o 204, tá? Lembrando, não é para fazer do 205 em diante, tá certo? Pessoal, tem aula gravada aqui para frente, quem quiser avançar, ó, dá para avançar o assunto, mas não avancem, tá? É plano inclinado. Então, fiquem aqui nas leis de Newton, em corpos em elevadores, princípio da dinâmica, ó, tem questões comentadas de bloquinho, um encostadinho no outro, para quem quiser ir avançando na lista, tá certo? Pessoal, muito obrigada pela presença na aula,
E a gente se vê de novo agora na semana que vem, na quarta-feira. Tá certo? Então, até quarta, pessoal. Bye, bye. Deixa eu ir lá para o segundo eletro. Tchau, gente. Brigadão pela presença na aula, de verdade. Até mais. Deixa eu parar aqui a gravação. Eu tenho que não esquecer alguma coisa aqui. Alguém falou, não esquece alguma